Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê, em parceria com a UBC. Hoje é um dia muito especial, Samuel Rosa tá aqui comigo. Prazer estar aqui, que cara. Prazer, cara, ter você aqui. A tua banda é uma banda que eu sou fã do início, né? Porque tava ali com 20 anos, sei lá, e aí a gente curtiu aquele momento uma geração inteira, né? Pô, obrigado por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Atenção aqui, a galera que segue, a gente virou um selo também. Eu queria apresentar pra todo mundo Dora Sanches. Roda o VT aí, Pretinho. Querido Milton Guedes. Tive que dizer adeus ao meu amigo sabiá. Tá mais nas terras de um bicho homem, só ele de saber voar. Pedir a Deus me olhar por toda a caminhada e cuidar. Adora de Mato Grosso. Legal. Vim morar nessa cidade, mas pretendo voltar. Encarar a realidade de estar só. Na minha mala, só saudades das estrelas de lá. Do meu lugar, do meu lugar. Tive que dizer adeus. Tem que ir ao vivo, viu? Tem que ir ao vivo mesmo. Pô, Pois super quem bem gravado. carrega sobrenome vê a estrada e quer Canta trilhar. muito. Pedir Bonito, né? a Deus me olhar por toda a caminhada e cuidar dos meus. Vim morar nessa cidade, mas pretendo voltar. Encarar a realidade de estar só. Na minha mala, só saudades das estrelas de lá. Do meu lugar, do meu lugar. Vim morar nessa cidade, mas pretendo voltar. Encarar a realidade de estar só. Na minha mala, só saudades das estrelas de lá. Do meu lugar, do meu lugar, do meu lugar, do meu lugar. Que legal. Isso aí. Que bom que você curtiu. Parabéns. Vem cá, você quando saiu de Minas, porque eu acho que hoje a gente tá tudo mais conectado por conta da internet, né? Mas quando o Skank sai de Minas e vai pro Brasilzão, tinha essa saudade de casa, essa saudade de BH? Porque vocês falam muito de BH nas letras, né? Eu fico pensando se a gente saiu mesmo de Minas. Todo o núcleo do Skank não é nem Minas, é Belo Horizonte. Eu falo isso, o Skank, o Skank é uma banda muito belo-horizontina. Muito da cena ali, muito daquele momento da cidade ali na virada dos 80 pros 90. É preciso entender um pouco esse contexto para entender o Skank. O que estava acontecendo em BH naquele instante, Samuel? Então, a gente que tem uma certa idade lembra que nos anos 80, inexplicavelmente, a música mineira, a música belo-horizontina, ela passou à margem daquele movimento do rock ali, do pop rock dos anos 80, que eu acho fundamental pra gente entender o que acontece na música pop hoje do Brasil. Titãs, Barão, Paralamas, Plebe Rude. Ninguém olhou pra BH nesse instante. Então, era louco ver aquela moçadinha quase que contemporânea, a gente tinha um pouquinho mais novo, mas olhar para aqueles garotos que eram garotos como nós, né?
ali de colégio, enfim, de jogar bola na rua, tocando na televisão, né? E Belo Horizonte não constava. Eu não me lembro de uma banda de Belo Horizonte nessa época. Talvez Sexo Explícito, último número, mas num circuito mais underground. E o que tinha acontecendo que você acha que poderia ter tido chance? O que é curioso é que Minas, desde os anos 50, 60, sempre figurou do Clube da Esquina e passando por Terço, Som Imaginário. Se não era de Belo Horizonte, tinha algum integrante de Belo Horizonte, 14 bis e tal. E aí acontece que isso gerou uma certa... em quem fazia música, era quase que como um desafio. Olha, você não vai conseguir passar por lá de lá daquelas montanhas. E tinha um certo tabu de que o público belo-horizontino não valoriza os artistas da terra. Para fazer sucesso aqui, você tem que fazer sucesso no eixo Rio-São Paulo e tal. E o Skank aparece ali, uma banda de branquelos tocando um reggae eletrônico e ganha adesão da molecada de Belo Horizonte, inexplicavelmente. Jogando por terra essa teoria, dando um chute nessa espécie de muleta de desculpa, que os caras davam mesmo. Não acontece porque o público colocava a culpa no público, né? E o Skank, sendo ali um ponto, né, que destoava dessa máxima, a gente começou fazendo o caminho inverso. Primeiro conhecido em Belo Horizonte, depois no interior de Minas, depois nos estados vizinhos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, para depois ganhar o Brasil gradativamente, assim. E é louco pensar que existia essa resistência, né? Até com quem fazia música dizia, eu não vou ficar mais nessa cidade, eu vou mudar para o Rio, vou mudar para São Paulo. Quase que um ceticismo, assim, uma desistência. E o Skank quebra ali na virada dos anos 90, quebra isso. E atrás da gente, junto com a gente, aí vem Patufu, Jota. Aliás, os contemporâneos talvez fosse o Virnalize, não sei se você lembra do Virnalize. Claro. No início da década de 90, o Virnalize caminhava junto com o Skank. E ganha adesão do público belo-horizontino. Então, você está falando de Belo Horizonte, eu acho que a gente é muito fruto dessa... E culturalmente, o que estava acontecendo em BH? Quais eram os lugares onde essa música estava florescendo? Então, tinha um movimento de música que não era restrito aos bares, mas também umas festas que aconteciam nos arredores, nas cercanias da cidade. Era uma espécie de rave, mas uma rave que não era só música eletrônica. As bandas tocavam. Então ali você tinha garantia que você ia tocar para 3, 4 mil pessoas. A gente fazia esse circuito todo. E o repertório no início mais releituras e aos pouquinhos a entrada do autoral. Por isso que, de certa forma, as pessoas estranhavam um pouco. Pô, vocês já chegaram com uma cancha de palco. Eu falei, não, porque a gente treinou nesses lugares. Belo Horizonte está com um circuito de show muito interessante, que era bar e eram essas festas de faculdade ou de garotada mesmo. Vamos fazer uma festa num sítio. Tocavam 4, 5 bandas. E não era só banda local. Vinha Fernanda Abreu, vinha... Eu não lembro se Paralamas ou talvez Barão. Algumas bandas iam e faziam esse circuito também. E o reggae, como que chegou pra ti, cara? O reggae de cachoeira, como chamava na época. Porque eu era fã de reggae nessa época. Então, quando sai o primeiro do Cidade Negra, que a gente ouviu eu lembro. muito. O primeiro é Lute para Viver? Lute para Viver. E vocês chegam com reggae. Quando a gente foi comprar o disco, eu tinha banda na época, vocês eram mais, eu tô com 50, vocês estão com 60. Então vocês eram meio a referência, né? Sempre é um pouco assim. A gente sempre tem a referência das bandas que são um pouco mais velhas. Olha, cara, tá o que eu te falei da geração 80 pra nós. Pra vocês, né? E aí quando eu comprei o disco, eu me lembrava as coisas que eu amava do Max Priest, de tudo que eu tava ouvindo de reggae. E só vocês estavam com aquela referência, né? Porque aquilo não era uma referência de todos. Vocês estavam num caminho contrário mesmo do que estava acontecendo, né? O que vocês estavam ouvindo? A gente achava que era... A gente achava... Nossa, opa... Um celular? Pode ser o meu. Não, aí não. Clemente, a gente achava que era a única turma no Brasil que escutava dancehall. O que é dancehall? É aquele reggae mais urbano, eletrônico, mais excitado, eletrônico, de pista.
que derivava de um movimento de Manchester. Os caras tinham uma coisa meio do house, lembra? House Sim, music. Claro. E daquele movimento de Manchester lá no Hacienda, né? De onde saíram algumas bandas também. Pô, Stone Steel Pulse, Roses. era fã pra E o Bad, Big Al Dynamite, Don Letts. Misturava rock com música eletrônica. A gente era aficionado. Sampler, levada eletrônica. O Haroldo tinha uma bateria eletrônica. Então a gente gostava dessa brincadeira do rock, da música regional, que a gente chamou de calango, que é o repente mineiro. E da música, vamos dizer, hoje não se usa mais isso, ainda bem, da música terceiro-mundista. Né? Se usava esse termo? A música do terceiro mundo, chamava World Music. Você lembra? World Music. World Music, Era a música da África, a música do Brasil era World Music. Tinha uma revista que chamava The Beat. Né? Tinha uma revista chamada The Beat. E falava desses caras todos. Do reggae da África e de Margaret Menezes, de Lazo Matumbi e tal. Então, esse era o nosso universo. E a gente sabia que era um bicho estranho. Tipo assim, como assim? Minas Gerais, Belo Horizonte não tem praia? Como uma banda de reggae? Não, mas é um outro reggae, de uma outra leitura. Fluminense, né? Exatamente. E os olhos estavam pro Brasil, pro mundo. Vocês estavam olhando. E eu brincava. Não, mas vem cá. Na Inglaterra, os caras não sabem o que é um coqueiro. E lá tá cheio de banda de reggae. A gente aqui tá sob essa forte influência da nossa miscigenação, da nossa etnia. Então essas batidas são muito familiares. A batida do dancehall, hoje o reggaeton, era um pouco essa batida que lembrava um pouco o baião. A gente usava isso com Let Me Try Again, por exemplo. Coisas inusitadas. A gente tinha versão para Raça, do Milton Nascimento, para Partido Alto, do Chico Buarque. Você falou do Hollywood Rock, a gente tocou essa música. Diz que Deus, diz que dá. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, velhoso, meio raga, meio hip hop, com uma batida que o Haroldo fazia bem eletrônica, bem retinha. Quando isso bateu em Rio e São Paulo, não no público, mas das pessoas que escreviam, Carlos Albuquerque aqui, Carlos Eduardo Miranda em São Paulo, os caras falaram, opa, como é que é uma banda de reggae de Belo Horizonte? Então aquilo chamou atenção. E o mais legal, a gente não pensou realmente assim na possibilidade de não ter gravadora. Não vai ter gravadora, cara. O boom dos anos 80 acabou. A moda agora é lambada e sertanejo. Vamos partir pro independente. Então, com 1 ano de existência, o Skank lançou seu primeiro álbum independente. Todo mundo pensa no Skank, pensa na Sony. Claro, tem 30 anos de Sony. Mas o primeiro trabalho do Skank foi um trabalho independente. E o mais louco, o Fernando Furtado um dia chega e fala, por que a gente não faz, em vez de vinil, CD? Você tá louco, cara? Lá em casa não tem tocador de CD. Como eu vou mostrar o disco pra minha mãe? Só que o CD resguardava uma qualidade sonora que a gente não ouviria mais aquela desculpa do cara da rádio. Não dá pra tocar na rádio que o som tá ruim. Com CD? Então, partimos pro CD. Você sabe que isso influenciou tanto a minha geração aqui no Rio, que porque vocês fizeram, a gente descobriu, eu tinha uma banda com o Filho do Erasmo, e era difícil até de fazer ISRC, só que vocês tinham feito. E aí o Nilo Romero, através de alguém aqui, falou, cara, eu acho que dá pra fazer porque uma banda de Minas fez. Mas era um rolo pra conseguir, como independente, ter as liberações, uma burocracia, não era? Isso. Eu acho que, salvo engano, o Skank foi a primeira banda brasileira a lançar um trabalho independente no formato CD. Eu acho que sim. Eu não lembro de outra. E aí vai juntando isso, Clemente. Banda de Branquelo, tocando dancehall. O que é dancehall? De Minas. De Minas. Vestidos de futebol, não, uma coisa meio reggae. Com aquele, vamos dizer, aquele visual mocorongo de bermuda e camisa de Sampdoria. E com uma música que lembrava, remetia, claro, nossos ídolos, Paralamas, porque tinha metais, não sei o quê. Claro, uma banda de reggae com metais surgindo no Brasil ali àquela altura, ia comparar com quem? Com os Paralamas, natural. Mas até nisso o Skank foi legal, porque depois do Skank com metais, o Rapo veio com metais, a Cidade começou a ter metais. No show, aliás, a Cidade eu acho que já tinha. O próprio Jota tinha metais. Precisa. Nossa música, a música brasileira, ela precisa de metais. E naquele show do tá no nosso Rock, DNA. que parece que foi uma data importante pra vocês ali, né? De virada de chave.
Os metais ajudaram aquele show a funcionar, porque era impactante. E aí, Clemente, a gente começou a forjar um som, formatar um som, uma identidade. E o Skank passou a ser notado. Então, a gente fez o caminho, a sabatina certinho. Barzinho, festa, um ou outro festival, aí viemos pro Jazz Mania no Rio, aí tocando no Aeroanta em São Paulo. Aí a gente não tinha público, mas estava lá na plateia Paulo Miklos, aqui estava Fernanda Abreu, Paula Toller, Erasmo Carlos. Os caras vieram ver. E essas pessoas começaram a falar do Skank. O Skank virou uma banda boca a boca, antes de ter um hit no rádio. Até porque hit no rádio a gente só foi ter no segundo álbum, no Calango. E eu ouvi o Jorge Davidson falar: vocês estão indo muito bem. Vocês venderam mais de 100 mil cópias do primeiro álbum, que eu acho um feito, porque vocês não têm hit. E a gente não tinha. Mas o primeiro disco poderia... Aquele repertório no meio do disco que vendeu pra caramba, teria várias tocado, né? 100 mil cópias na época era vender muito. Mas a gente não tinha aquele hit Arrasa Quarteirão, que o Brasil inteiro cantava. Nacional, não tinha o Acorda Pedrinha. Não tinha, né? E não tinha mesmo. O Jorge Davidson tinha razão. Legal que ele investiu, né? Ele falou assim, vai ter um segundo disco. E então a gente foi pro segundo disco, que é o Calango. Não sei se eu tô entrando em outra pergunta aí. Nessa. Eu falo demais, cara. Mas Dudu isso. Marotti, Eu acho que o cenário. Pois eu acho que você perguntou né? Eu acho que você perguntou Belo Horizonte. Eu tô explicando, né, o contexto do qual o Skank saiu. E só para complementar, era legal, o Skank falava, tinha uma coisa meio ufanista, que durante a década de 80, a molecadinha e as bandas de rock de Belo Horizonte, ou de pop rock, que puxavam para um lado, quando era mais descolado, meio carioca, e quando era mais alternativo, mais para São Paulo. Ninguém era muito mineiro, porque a mineiridade remetia muito ao Clube da Esquina. E essa geração não queria repetir o Clube da Esquina, porque, olha, Clube da Esquina é o Clube da Esquina. Milton, com a sua música, com a sua assinatura, com a sua importância. 14 bis, também é uma outra coisa, mais psicodélico, mais progressivo, mas também ainda flertando muito claramente com a MPB dos anos 70. A gente queria se diferenciar. Mineiros. E dizer, BH tem outras coisas. E as pessoas falavam, não é que é mesmo? Porque o Sepultura é de BH. E do mesmo bairro do Lobos, que é Santa Teresa, né? Muro a muro. Então, a essa altura, Belo Horizonte já tinha algumas características mais cosmopolitas. Uma cidade que tem muito imigrante, né? Muito italiano, muito árabe, muito, né? Minas Gerais já teve a maior população de negros da América, por conta do ouro e do diamante. Não é à toa que você vê Pelé, Bituca, Simonal é filho de mineiros, né? Minas tem uma força da cultura negra muito, muito forte. João Bosco, né? É meio árabe ali de Ponte Nova, mas ele tem um negócio na música dele. Então, acho que o Skank resgatava isso, de certa forma, e apontava para esse lado menos, vamos dizer, não diria regional, mas mais de metrópole, que Belo Horizonte já tomava esse contorno de uma cidade um pouco mais aberta. Hoje tá uma maravilha, hoje BH é uma coisa incrível. Mas naquele momento era um pouco a transição do provincianismo, da coisa brejeira, para uma capital mais aberta, mais ligada com o mundo e tal. Bom, esse é o contexto belo-horizontino. Vocês eram reggae urbano, né? Como se fala hoje. Né? Totalmente. E conectado a lugares que a cena que estava acontecendo aqui no Rio e São Paulo, ninguém estava fazendo aquilo. Eu gostava de reggae porque eu ia numa boate chamada Bali Bar no Rio. Sim. Que tinha o Anuário e o Fernando, que era da Sony, inclusive, que só tocavam reggae. Sim, o Fernando, claro. Então a gente estava conectado através de 2 DJs. Tinha o Callbook com a noite dele de reggae. Exatamente. Eram lugares específicos que tinham reggae. Isso. E tinha aquela banda que originou depois o Rapa, né? Que é com... Que era vou esquecer o nome agora.
Você sabe que você falou do bairro? Que acompanhou o Papa Winnie no... Exatamente. Pô, eu adorava Papa Winnie. Era o Fernando que tocava isso aqui no Rio, cara. Ele e o Anuar. É engraçado porque o bairro que sai essa turma toda é o mesmo, né? É Areia Branca, Baixada Fluminense. Não sabia. É meio quase a mesma rua. Sai Cidade, Rapa, Nocaute. Que legal. Nocaute, sim, eu lembro. Negril era do Laurinho, né? Laurinho, exatamente. Do Rapa. E todo mundo mora pertinho um do outro. É muito legal isso, né? Esse contexto. BH agora eu acho que vive um dos momentos mais interessantes também nos últimos tempos. Porque ainda que um ou outro venha do interior, BH aglutina isso, né? Então agora você tem lá o Djonga, Marina Sena, Lagum, fazendo uma propaganda da banda do meu filho Da Parte, que é uma banda que está ainda incipiente, mas começando a ter seu público. Enfim, a cena belo-horizontina hoje é muito interessante e muito plural. Eu gosto muito do que está acontecendo. Eu vou falar pra você, tinha uns 20 anos que Belo Horizonte não ficava musicalmente tão interessante quanto tá agora. Pô, bom pra ficar de olho, né? E a cidade tá muito legal. Eu gosto de Belo Horizonte, é menorzinho, né? E as pessoas são mais carinhosas. Menorzinho, mais de 3 milhões. Não, mas mas aquele núcleozinho ali... Eu só tenho medo, minha família é de Minas, né? Mas o mineiro sempre parece que é gente fina. Mas não é bem assim. Eu gosto muito do Kaiser, que pô, tem uma história em rádio Kaiser. Lá, meu amigo querido. Cara, e ele contou um pouco dessa história. Falou, cara, ele acompanhou. Aquilo aconteceu na nossa frente, porque ele tava na rádio vendo aquilo acontecer, né? E ele depois tentou fazer com o Manitou, que foi uma banda que veio na sequência de vocês, e o Manitou não conseguiu sair. O Manitou pra mim é um pré-terral, que também não foi, que o Lelo produziu, e que também tem uma linha assim que dá no Lagum, pra mim, na minha opinião. Que é um reggae também, né? Acharam um lugar. Meio de canção, de coisa, e o Lagum acertou. Vem cá, Chico Amaral, Dudu Marotti. Queria entender um pouco o processo de composição de vocês dois, porque as letras são muito loucas. Eu não sei se ele te entregava pronto e você musicava, ou se era uma coisa mais feita em conjunto, em real time. São figuras imprescindíveis, né? Na história do Skank. Ninguém tá sozinho. É sempre um trabalho que contou com o talento de muita gente, né? Eu me vi sempre muito mais fluente na questão da melodia, de arranjo, do que propriamente de letra. Não é que eu não tenha feito letra ao longo do tempo, fiz, mas eu tenho mais fluência na melodia. Então eu optei por esse caminho de trabalhar com parceiros, escrevendo. E o Chico morava muito perto da minha casa, e era um músico incrível. Ele, além de letrista, é um músico. Arranjos incríveis de metal, né? Então, cara, Por sugestão do Fernando Furtado, eu bati um dia na porta da casa do Chico. Aí eu falei, Chico, eu já tinha feito uma música com ele na minha banda anterior, que tinha sido o Pouso Alto. Fizemos uma música, mas não foi pra frente. Eu falei, eu tô montando uma banda nova, eu acho que você vai gostar mais dessa banda do que da outra, porque ela tem um traço mais forte de coisa brasileira, umas batidas meio de baião, pra explicar pra ele o que era um dance hall. Aquela altura do campeonato era difícil. Chico é um cara do jazz. Então eu falei, mas tudo mais eletrônico, com sampler, um outro som, cara. Ele, que legal. Aí ele começou a escutar e ele se encantou pelo trabalho do Skank. A gente não tinha nem disco ainda. Ele começou a ouvir e tal. Eu falei, pois eu quero você tocando saxofone, quero montar um naipe de metais, coisa que em Belo Horizonte também ninguém ousava fazer. Eu fui até desaconselhado, porque você é louco, naipe de metais pra tocar junto, afinado, demora 20 anos. Eu falei, não, cara, eu vou... É uma meia verdade, mas é difícil afinar. E aí eu bati na porta da casa do Chico e falei, eu quero você nessa banda. E nós vamos compor juntos. E olha que louco, no primeiro disco tem pouca coisa minha e dele. Acho que é só Hell e Hey. Tem uma música que a letra é minha, com uma parte do Fernando, que é Salto no Asfalto. A Indignação, acho que a gente fez junto, né? Mas tem música do Chico com Afonsinho, que é um cara que tocou no Hanoi. Tem Let Me Try Again. Tem Cadê o Pênalti, do Benjó. A gente não tinha música direito, Clemente. Mas a gente precisava de um disco. O Skank sempre soube muito bem o seu timing. Assim, eu acho que a gente conseguiu... se manter durante tanto tempo. Por esse olhar estratégico também. E não é se manter aos trancos e barrancos, se manter bem. Se manter no topo, com uma né? banda relevante, participando de festivais, tocando bem em rádio, não sei o quê. Muito por conta disso, desse feeling.
que os meninos vão perguntar, mas como é isso, mano? Eu não sei explicar. Isso é de cada banda. Nessa família musical, porque o Furtado, um dos poucos cases de um empresário que passa a vida inteira, né? Tem Forte com Paralamas, mas são... o Furtado... Tinha o Leonardo Neto com a Marisa, até ele se adoentar. É diferente, né? Não é um empresário qualquer, ele é um quinto elemento ali do Skank. Da onde vem essa cabeça estratégica? Porque toda banda tem o mais estratégico, o mais artista, no sentido de não estar tão preocupado com business. O Skank começou muito da minha amizade com o Fernando. Ele ouviu as coisas que eu tinha na outra banda, ele detestava, mas ele via ali uma possibilidade da gente trabalhar junto. Ele detestava? Ele não gostava. E aí, certo dia, ele falou... A gente tinha... Ele sabe explicar melhor, talvez se ele vier aqui ele vai saber explicar melhor. Ele tinha uma data numa casa em Belo Horizonte legal que chama Cabaré Mineiro. E eu um dia encontrei com ele na rua, falei, pô, tô querendo fazer show e tal. Ele tinha essa data, e a data era do Afonsinho, que era do Hanoi, e o Afonsinho falou, não vou poder fazer a data mais. Ele ficou com a data pra ele. É como se alguém tivesse uma data no, sei lá, no extinto Canecão, ou numa outra casa importante do Rio de Janeiro, ou no Circo Voador. O artista diz, não vou fazer esse show, a data dele. Você não quer tocar lá no Cabaré Mineiro nesse dia e tal? E ele virou uma espécie de coprodutor desse show. A gente não tinha empresário. E depois do show, mesmo tocando só para parentes e amigos, ele falou, cara, vamos trabalhar junto. Aí ele já entrou no Pouso Alto, que tínhamos remanescentes, eu e o Henrique. E aí nós começamos a trabalhar junto e uma hora a gente falou, um mudou pra Alfenas pra fazer veterinário e foi tocar com o Rogério Flauzino. Que loucura, cara. E o outro mudou pros Estados Unidos. Aí, cara, a gente falou, vamos montar outra banda. Vamos trocar o nome, montar outra banda. A gente tá indo pra esse lado do reggae mesmo, vamos montar uma banda de dance hall. Vamos. Aí resolvemos chamar o Henrique, que já vinha comigo tocando no Pouso Alto, mas que estava numa coisa de trabalho. O Henrique trabalhava já como analista de sistemas e tinha uma coisa de horário difícil para ele. Ele falou, Henrique, eu quero tocar contigo, velho. Se você não puder ir no ensaio ou outro, às vezes ele aparecia no ensaio de gravata. Não puder ir no ensaio, numa passagem de som, não tem problema. Você tá no time. Chamamos o Haroldo e o Lelo. Baixo e bateria. Estavam fazendo o que nesse momento, os dois? Nada, tipo a gente. Essa época é muito boa. Né? O Haroldo tinha o estúdio na casa dele, o Lelo também tava tocando na noite. O Lelo sempre foi um bom músico, então tava tocando. E aí montamos o Skank. Então, cara, uma hora a gente notou que onde a gente tocava em BH ia muita gente. Falei, cara, nós precisamos sair disso. De uma mera banda de cover, sabe, de botequinho de BH para uma banda autoral. E a gente já começou a tocar umas coisas autorais nos shows. Aí entre um Bob Marley, um Jimmy Cliff ou não sei o quê, a gente mandava uma música autoral. E como que era a resposta da galera? Era boa. Começaram a ficar pseudos hits entre a molecadinha. É assim que começa, né? Sim. E aí nós pensamos, ia ser bom um disco agora. Mas não temos música. Se vira, dá um jeito, compõe. E aí eu lembro que eu fiz pouca coisa com o Chico nesse álbum. A parceria se acirrou mesmo no Calango, em 94. Aí foi Esmola, Jack Tequila, Pacato Cidadão, Te Ver. E esse processo de composição, você fazia a música inteira e... Não, era bem diferente do que eu faço hoje. Eu costumava musicar as letras do Chico. Raramente... Tarefa não fácil, né? Não. E elas viam como elas acabaram saindo na música? Não. A gente editava. Pacato Cidadão chamava Revoluções Possíveis. Falou, ô Chico, você vai me desculpar, mas esse título aqui tá muito rançoso, cara. Vamos pôr Pacato Cidadão, é ótimo. Ele falou, será? Porque tinha Pacato Cidadão na letra. Eu falei, não, vamos pôr Pacato Cidadão. Então foi uma editada ali que eu, com muito custo, negociei, né? Letrista tem que negociar. Vem cá, dá pra trocar esse refrão? Mas agora... Não, olha, eu fiz uma outra... que não gostam que mexa em nada. Né? Não, mas o Chico, o Nando, eles são bem flexíveis, mas tem que ter uma negociação. Então, eu sempre tive uma relação muito legal com o Chico. E falando da parceria, e a parceria se acirrou no Calango. Talvez não à toa, foi o disco, até hoje, 30 anos de história do Skank, é o disco que mais tocou em rádio, né? Eu falei algumas músicas aqui. Esmola, Pacato Cidadão, Te Ver, Jack Tequila...
Muita coisa tocou no rádio. E é um momento bonito do rádio, do pop, né? Desse Sim. pop nacional. Sim. Que invadiu as FMs. Eu sou muito amigo do Gabriel Pensador, que logo em seguida também vem com um disco que toca tudo, né? Ali nascia a nova geração do pop rock brasileiro. Ali estava nascendo. Essa Sony que abraçou esses artistas novos, como foi a relação ali? Porque todo mundo fala que era uma equipe muito boa, né? Que estava abraçando vocês ali naquele início. A Sony também tinha isso no currículo dela, de não ter conseguido manter artistas de pop rock longevos. A EMI tinha Paralamas, tinha Legião, a Warner tinha Barão, tinha Titãs, e eu não me lembro a Universal. Mas a Sony tinha o RPM, que não ficou, mudou, aí eles separaram. E então eu me lembro deles com esse discurso. De construir um catálogo. Nós precisamos nós queremos artistas longevos. E é ótimo, porque o medo da gravadora é sempre ser... O nosso medo era sempre ser descartável, né? Efêmero. Usou ali, tocou, vai embora, passa para outro, vem... E foram 30 anos. 30 anos, cara. E assim foi também com outras bandas, né? Muitas. Aí chegamos a nós, junto veio logo... Aí tinha o Gabriel veio logo depois, e Chico Cidade Sainz. fazendo também. Cidade já tava. Fazendo discos bons em sequência, né? Só que a gente foi pro selo Caos, que era um selo da Sony pra pop rock, que era chefiado pela Alice Pelegatti, mulher do Frejá, que ajudou muito a gente, foi muito importante. Todo mundo fala que a Alice foi muito importante. Foi demais, né? Muito importante. E ali, na virada ali 93, 94, Gabriel, depois o Skank com o Calango. Aí, assim, porque uma cena nessa seara do pop rock, você sabe bem, para se manter, como a dos anos 80, precisava tocar no rádio, precisava encher show. Não é só o bonitinho da crítica boa e não sei o que e tal, pororô. Isso... E a cena fortalece o todo, né? Assim. Não, aí vieram outras bandas, aí abriu a porteira, vamos dizer assim. É engraçado que o caminho dessas bandas dentro do caso, o próprio Jota na Sony tem um primeiro disco que é parecido com o de vocês, né? O mesmo... Introduz a banda, regime, posiciona, independente. mas não estoura o primeiro disco, vai estourar na frente, né? Vocês, quando vocês vão pro Calango, a ideia... Porque o conceito musical já é diferente do primeiro, eu até me lembro que eu tomei um susto. Sim. Como que vocês decidem aquela estética? Porque ela é bem diferente também de tudo que estava acontecendo no entorno de vocês, né? O Calango é onde a gente consegue pôr em prática aquilo que a gente tentou no primeiro álbum. E não conseguiu. Mas... Já tinha essa ideia no primeiro. Acabou que na tentativa de ser uma banda de Belo Horizonte fazendo dancehall, com a música da Jamaica, mas que toca em Londres, a gente, sem querer, formatou uma assinatura. Virou assinatura Skank. Aí eu me dei conta disso quando alguém falava... Eu escutei uma batida parecida assim outro dia no rádio, é música nova do Skank, e era essa batida que outras bandas estavam fazendo e tal, não sei o quê. Na época saiu um tantão de banda com essa levada, né? Então acho que a gente ali formatou uma espécie de, né, uma estética que povoou as rádios, né, as rádios brasileiras. Como hoje você escuta uma opção de coisas e acha uma semelhança entre várias músicas, produtores, não sei o quê, naquela época também. Tem uma determinada estética que sempre rege, em alguns momentos, né, a produção musical. Do momento, né? Você sabe bem isso. Vocês sempre foram dando uma rasteira, no bom sentido, com o que vocês deixaram pra trás, né? Vinha sempre algo novo, então vocês se distanciavam de quem estava copiando aquilo naquele instante. Eu achei sempre muito interessante. O Calango, essa estética vai surgindo na estrada... enquanto vocês estão tocando o primeiro disco? Ou é algo que vocês entram em estúdio junto com o produtor, junto com o Dudu, fala, cara, temos essas referências? Ou foi algo tocado em estúdio pra caramba até chegar naquele resultado? Porque são processos diferentes, né? É isso tudo, Clemente. Não dá pra dizer uma coisa só, cara. A gente escutava dancehall, queria misturar com música brasileira, mas também queria fazer canção. O reggae charme de Maxi Priest, a gente adorava. Ou do Shinehead. Eu sempre gostei de canção com refrão. Então era aliar isso e, como eu te falei, como a banda, quando foi fazer o Calango, já era 94, e o primeiro disco foi feito em 92, já tinha mais estrada, mais experiência de estúdio, e foi fundamental. Dudu Marotti chegou. Ele pegou Jack Tequila,
E começou a colocar uns samplers. Vou botar Jack Tequila aqui, que é bom que a galera, enquanto você tá falando, a galera entende do que a gente tá falando. Ontem me emocionei, anteontem com o Rich, cara. Ele falando dos arranjos enquanto tocava. Putz, isso não tem preço não, cara. A gente não tinha acesso a isso quando a gente era novo, né, cara? Peraí, Skank... Cara, eu fui no show do Vivo Rio, né? Da tour de despedida de vocês. Passou um filme, cara. Porque é a minha vida adulta, né? De 93 pra cá. E aí eu lembrei de tudo. Porque memória afetiva é foda. E vocês foram numa ordem que foi levando um pouco pra isso. Eu falei, caramba, olha só, naquela época aconteceu isso e isso. Eu acho que o público sentiu isso no geral, né? Sim. Uma geração inteira. Ó, Jack Tequila. Nas nuvens. Isso foi julho é a época da Copa 94. Então, posso falar enquanto toca a música? Claro, cara. O Dudu ouviu aquilo e entendeu perfeitamente o que a gente queria. Aí ele pegava a música, ouvia a levada do Haroldo, ele colocava um sampler eletrônico, uma coisa eletrônica atrás, uma batida sequenciada, e a gente falava, alguém nos entendeu, era isso que a gente queria. E ele vem sem vício de indústria também, né? Dudu era tão novato quanto nós. Exatamente. Ele não quis fazer vocês serem alguma outra coisa. Não, ele entendeu e aquilo era... Nós, ele e outras bandas, a gente tava chegando naquele momento. A gente tinha esse som diferente. E... Então foi uma simbiose com o produtor que poucas vezes eu vi acontecer. Talvez eu acho que o momento ápice nosso com o produtor tenha sido Calango com Dudu Marotti e Cosmotron com nosso saudoso Tom Capone. Pra mim, o Cosmotron é um dos maiores discos, sei lá, de banda nacional, com certeza. E eu acho que o Skank funcionou de 3 em 3, assim. Eu acho que o primeiro rompedor é o Skank, o disco de independente. Depois é o ápice, pra mim, é o Calango. E o Samba Poconé, apesar de ter Garota Nacional, Tão Seu, Partido de Futebol, um disco que vendeu 2 milhões de cópias, na minha opinião, ali alguma coisa exauriu. Pra você como artista. Ali o formato, a gente falou, deu. Nem era tanto como você falou, fulano tá fazendo igual. Era a gente mesmo. Era quase que um desgaste. Não queremos fazer isso mais. Tinha uma coisa, eu como fã e tendo banda, eu achava muito curioso que o disco tinha essa coisa da programação, de tudo vazio, mas no show era uma porrada e era orgânico. E dava até uma sensação que vocês tinham uma dificuldade de fazer o play naquele andamento do disco. Porque não, tudo mais acelerado. Tudo mais acelerado. E aí, quando vocês vão mudando, eu falo, putz, a banda orgânica que a gente via ao vivo passa a estar nos discos, né? Tem um processo diferente ao longo das gravações. Se você não falasse, eu não ia lembrar. A gente teve essa preocupação de, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que tocasse. Eu lembro que o Samba Poconé, outro dia o João, que toca com meu filho da parte, mandou uma mensagem para mim. Onde vocês mixaram, onde vocês gravaram Garota Nacional? Foi fita? Foi Pro Tools? Como é que foi? Eu não me lembrava direito. Eu acho que a base era fita. E ele falou uma coisa, cara, porque ela tem um som, ela tem uma potência no rádio ou na balada quando toca. Pois é, porque a gente perseguiu isso de forma obsessiva. De soar bem pra esse propósito. Então, porque a gente escutava rock ou pop rock nacional na rádio, som pequenininho, entrava um gringo. Isso tinha mesmo. Pô, que porra é essa, cara? O que acontece? Então a gente foi até o fim para tentar resolver isso. E aí mixamos com o Mike Fossenkemper em Nova York, no Soundtrack Studios, e veio o som. Como que você explica pra ele o que era o Skank? Não, mas ali era uma coisa da época, aquele som, né? Tinha Full D's fazendo aquilo, tinha uma galera que ele entendeu aquele som. Mas o Dudu Marotti foi muito importante, como eu falei. E aí, o Samba Poconé, que é o terceiro disco, ele encerra um ciclo. Aqui já deu. Aí vem o Siderado, cara, que é um disco de transição, um disco difícil. Tem a entrada do Nando na composição. Como que
isso acontece artisticamente, assim, esse encontro de vocês na composição, no processo? O Nando, ele teve esse encontro e ele foi um cara muito, ao mesmo tempo, gentil e muito interessado. Como é essa história aí do Skank? Como é que é? Ele foi no Rock Go da MTV que ele ficou assim, se aproximou de mim e eu falei, caramba, eu tô amigo de um titã aqui, de um cara... Ídolo, né? Ídolo. Ele, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos, o que a gente vai falar? Aí tava ele de chuteiro e meião, eu também. Fala de futebol. Não joga bola bem? Porque vocês eram o terror do Rock Go, né? Pra falar a verdade, eu não sei, mas não me lembro de ter alguma coisa no futebol dele que tenha me chamado a atenção. Mas aí começou... E aí, como é que a gente faz? Eu tenho umas ideias em casa e tal. Beleza, então vamos encontrar. E encontramos na casa dele, eu tava fazendo samba poconé. Não rolou nada. Dali não rolou nada. Eu lembro que eu mostrei uma melodia pra ele, uma outra coisa. Aí ele, tá, beleza. Não saí com nada, mas eu vou insistir na letra do futebol. Que a gente tinha comentado no Rock Go. Maravilha. Quando o samba poconé tava saindo do forno, eu tava no Morte, em São Paulo, no estúdio. Telefone pra você. Saí do estúdio, era o Nando. Sabe aquela letra do futebol? Eu fiz ela, tô mandando por fax agora pra você. Eu falei, não, cara, não faz isso, porque se for boa, nós vamos ter que... Parar todo o processo, parem as gravar. máquinas. Veio a letra. Tinha a melodia inteira? Não, sem melodia. A letra. Eu não tinha mandado a melodia pra ele. A letra chegou no estúdio. Eu falei, essa música vai ter que estar no disco. Aí fiz a música. No mosh mesmo? Musiquei no mosh mesmo. E lá no mosh mesmo eu cantei essa frase de Metais, que é uma espécie de riff da música. E o Manu Chao tava do lado e ele falou, isso vai ser a frase de Metais? Eu falei, sim, tá gostando? Ele, mas tô achando que não é tão vigoroso pra uma coisa que fala de futebol. Olha que loucura. E virou um riff, né? Algumas músicas do Skank, o metal virou... Música não dá pra riff, se apostar, né? Em nada, né? Nessas vivências de 2 discos aqui, né? Calango e Siderado, as que estouraram eram as que você achavam que ia estourar ou não? Porque Garota Nacional é um chiclete, mas é muito diferente do que era um hit até então, né? E se tornou um hit avassalador, assim, um negócio bizarro. Eu acho que no estúdio predominou essa sensação. Você já ouvia e falou, isso aqui vai rolar? De que poderia ser uma música que... Não talvez com o tamanho que ela teve. Inclusive fora do Brasil, né? Mas a gente já imaginou que... Isso aqui... Quando o arranjo ficou pronto, né? Não, e a outra também que foi, tipo, eu com a letra do Chico Amaral na mão e o Haroldo colocou uma bateria. Aquela levadinha de... Eu falei, nossa, que levada incrível, cara. Era um samplerzinho de coisa de... E o Derindau fudeu, né? E aí, cara, eu peguei a guitarra, 2 acordes. Dó e Ré menor. E aquela letra do Chico que eu fui cantando meio raga, mas também meio caipira. Aqui, nesse mundinho fechado. Ela é incrível. Que era a meia onda do Skank. Beleza, e o refrão? Eu quero te provar. O Chico não tinha feito isso como refrão. Eu escolhi isso de refrão. E eu me lembro que a gente, quando ouviu a primeira vez que gravamos, ouvimos, falou, pô, tem grande chance de ser um baita hit. E tem músicas quando o arranjo fica pronto, você olha e fala, opa, que tem isso, né? E naquela época, a gente gravava a pré em Belo Horizonte, vinha pro Rio, mostrava pro Jorge Davidson. E ele ouviu, tá bom, primeira música. Isso antes de entrar no estúdio, né? Isso é a gravadora ouvindo pra ver se aposta no trabalho. E já tinha um pouco do que virou o disco? Tinha totalmente. Já era aquela levada. E não com o verniz que ela ganhou depois, mas já tinha. Ele ouviu. Pode entrar no estúdio. Você não quer ouvir o resto? Não precisa, pode mostrar, mas não precisa. Ele falou tipo... Que, pô, essa música, né? Ele ouviu... Aí a gente foi mostrando outras coisas pra ele. Ele, pô, legal, aquela é rainha, essa é baronesa. Ele foi... Não, mas assim... Já ficou um clima na Sony muito bom, de tipo, cara, essa música vai estourar.
Aí, marcado o dia para lançamento de Garota Nacional, a gente tem a notícia que a EMI iria lançar no mesmo dia Lourinha Bombril dos Paralamas. Putz. Eu falei, porra, mas que guerrinha chata! Que merda, pô. Por que não é uma num dia, depois, um mês depois a outra e tal? Não, os Paralamas estavam lançando o álbum... Era Lourinha Bombril, 9 Luas? Pode ser. Que, aliás, esse disco, 9 Luas, tem uma música dele com o Teddy, que pra mim é uma das maiores canções. Esse disco é foda. E aí, lançam as 2 músicas no mesmo dia. E eu tenho sempre aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde. Eu falei, caralho, que os Paralamas é muito foda, cara. Você ouviu, achou muito foda. E era Lourinha Bombril, ouvi no rádio. Ouvi no rádio indo pro estúdio. Porque tinha essa coisa, né, de lançar o single antes de terminar a gravação. Sim, saía sempre esse primeiro. Né? Aí a gente foi pros Estados Unidos mixar, como eu falei. E passado um mês, que é quando você começa a sentir... Primeiro, eu sempre falo isso. Quando a música sai, você sente o feedback dos radialistas. Se ela toca bem, é o trabalho da gravadora e a aceitação dos radialistas. Se daí a 1 mês, 2 meses, ela continua tocando, o que sustenta é o ouvinte pedindo. Hoje é diferente, né? Mas é o que sustenta. Então você tem que esperar 1 mês e meio, 2 meses para passar aquele... né? Para dissipar, para diluir aquela força do marketing da gravadora, da aceitação da música pelos radialistas. E aí você vai ter, de fato, o feedback que é o grande, né? Que é o grande diferencial, que é do ouvinte. Que é um pouco hoje, quando você sai da fase de lançamento que você botou um tráfego, que a música entrou numa playlist, que tudo aconteceu, e aí você deixa baixar a bola, e aí vê se a música circula ainda, né? É isso aí. Porque às vezes ela para de rodar quando sai da playlist, né? Porque aí já foi o impulsionamento da gravadora, ou da agregadora, ou quem quer que seja. A aceitação do pessoal de rádio, porque tem música que nem entra direito nas rádios, porque às vezes o radialista não gosta. Cara, desculpa, não curti a música. Já aconteceu isso com os caras. Não vou tocar, não curti, não acredito. Então beleza. Enfim, e aí em Nova York chegou a notícia, depois de 1 mês e meio, 2 meses, mandaram a playlist, a Crowley. Garota Nacional liderando todas as rádios Brasil. Foda. E a gente voltou pro Brasil, lançou o disco Caímos na Estrada, e onde tocava era casa cheia, bilheteria, e juntou o efeito residual do sucesso de Calango, que tinha tocado Jack Tequila, Pacato Cidadão, com o boom de Garota Nacional. Virou a Skunk Mania, que eu chamo Skunk Mania, 96, 97. 95, 96, 97. Os anos da Skunk Mania, onde a gente pisava era casa cheia, sabe? Parará. Só comparado a agora, sabia? Na turnê de despedida. Foi o único momento... Foi parecido. O único momento que eu vi assim uma coisa... Não que o Skank tivesse um período de ostracismo, como eu falei, ou de esquecimento, nunca teve, mas óbvio que teve nuances e ciclos e alguns, né, demais... Né, vamos dizer, demais, né? Mas eu que acompanho os cachês, assim, nos últimos anos, o Skank conseguiu a proeza de se manter na mesma faixa de cachê por 2, 3 décadas. Isso, né? Clemente, mas tem um momento, mesmo assim, tem momentos de ápice, né? Sim. E aquele é aquela hora que tudo conspira, tá tudo certinho. Você tá pegando a molecada nova, é uma nova geração. A cena que a coisa tá inserida, também ter a Bombril do Paralamas tocando junto, isso vai causando esse impacto na cultura do momento. O segmento fica forte. E a gente viveu uma época que eu acho que nunca mais vai ter, né? Você se lembra. Quando você emplacava uma música número 1 no rádio, não é o garoto de 15 anos só que canta. A mãe dele conhece, o pai, o professor, o diretor da escola, o síndico do prédio, o porteiro do prédio, o taxista. Era unificar um cinturão, assim. Cara, você sabe não é como hoje, segmentado, né? Quando estourou o quebra-cabeça do Gabriel, a gente foi pra Guarda surfar, eu e ele, né? Com a Aninha. Cara, parou a Guarda, era um negócio assim, que era isso que você falou. A gente chegou numa cidade meio pequena, ali lá de Florianópolis, era assim... O cara da TV parava tudo, a cidade parava. Eu acho que esse impacto não é mais o mesmo, né? Não, agora tudo é mais segmentado. Eu tenho essa sensação. Tudo é muito mais segmentado. Você sente isso com os hits recentes de vocês. Chega no fã, chega ali, mas não chega pra todo mundo. Mas azar também, cara. Azar. Porque os segmentos estão muito fortes. Sim. Você tem hoje um circuito... Meu filho não emplacou uma música na rádio, um sucesso...
Mas às vezes ele sai pra tocar em Fortaleza. E tá cheio. Toca no Rio de Janeiro, toca num festival e tal. Então os festivais permitiram isso. E eu falava um tempo atrás, que eu dizia... há uma certa recusa da nova geração em facilitar o seu trabalho, como é que eu vou dizer isso? Em fazer determinadas concessões. Sabe? Tocar num programa, ir no show da Xuxa, sei lá, na nossa época era, tocar num Faustão. Cara, pra sua música chegar, existia uma certa recusa, um certo deslumbramento em ser independente, em ser alternativo. E eu falava, isso é perigoso, mas eles devem estar vendo alguma coisa que eu não tô. Eles devem estar vendo que, de repente, o Brasil vai ter um mercado parecido com o gringo, que é mais avançado, é maduro. Eu vi o Arcade Fire tocar no Madison Square Garden sold out. Eu também. O Arcade Fire é uma banda alternativa. Então eu falei, às vezes eles estão apostando nisso. E é da Merge, né? Que é uma gravadora também média americana ali, estruturadaça. E né? era. Que bom que agora existe. Que bom que você não precisa ser o Flamengo, a Coca-Cola, entendeu? Você tem um degradê de possibilidades. Isso é muito democrático, muito legal. É porque quando vocês eram naturalmente uma banda de hits, né? Você sempre foi um cara da canção. Assim como o Jota. E o Jota veio aqui e falou, cara, quando mandaram a gente pra Floripa, a gente balneário, a gente foi ficar lá. E essas concessões, elas também acabam impactando no que vai ser o futuro de um artista, né? Fazer todos os programas. Vocês em algum momento sentiram que estavam fazendo concessão demais ou não? Ou em algum disco que vocês acharam que não fizeram nenhuma concessão e que poderia ter andado mais pela firmeza? É difícil porque... isso é muito da intuição da banda, das crenças da banda. Até onde eu posso ir? Eu posso ir na Xuxa e abraçar o Dengue? Não, eu não vou. O Skank foi. Eu não abracei o Dengue, mas eu fui na Xuxa. E via que alguns artistas se permitiam fazer, né, um Faustão, e outros já achavam que não era bem isso, né? Esse tipo de associação talvez não era tão legal. A gente recusou vários convites nessa Skank Mania que eu chamo de grandes marcas. Número 1, não sei o quê. Por medo... de uma associação não tão boa pro porque na época posicionamento de existia um vocês. Patrulhamento com isso que não existe hoje. Ainda bem. Pô... que mal tem se a Isa quer fazer a propaganda dela e... sabe? É ela, cara. É um direito dela. Ela usa como quiser a imagem que ela tem, o carisma que ela tem. E tantos outros. A Ludmilla, ou quem quer que seja, a Pablo, sabe? A Aline, que às vezes não quer fazer. Enfim, isso não tem mais essa... você não é mais condenado por isso na nossa época. Então essa é uma concessão que a gente não se permitiu naquele momento. Depois, com o passar do tempo, alguns artistas que eram, vou dizer assim, mais até para a esquerda do que o Skank, começaram a cartão de crédito, Coca-Cola, não sei o que. Mas porra, é isso, acabou. Agora não tem mais esse mito. Tom Zé foi condenadíssimo, né? Quando fez a campanha da Coca-Cola. E aí tem a opção de cada artista. O Gil faz, o Caetano não. Sabe? E agora tem até holograma, né? A Madonna já falou, não... ela já botou no testamento que não vai ter. Que né? tava a discussão, um negócio da Elis, na propaganda. Enfim, isso é muito pessoal. Eu acho que você tem que viver, né, do que você construiu. E esse critério é muito único. E a leitura das pessoas também é livre. Sim. Né? Mas que eu acho que hoje é muito mais permitido. Não existe aquele patrulhamento. Então, Clemente, foi isso. Ao longo do tempo, a gente foi decidindo o que fazer, o que não fazer, aonde ir, aonde não ir. E eu acho que sempre rezamos a cartilha dos anos 80. Qual é a cartilha dos anos 80? De conseguir fazer alguma coisa com conteúdo, alguma coisa que você, como ouvinte, escutaria, gostaria de ouvir, e ao mesmo tempo ter apelo popular. Até porque você gosta de canção. Né? E é chata essa associação ou essa lógica, ou essa equação de que o que é popular é ruim. Eu acho isso um saco. Chega num ponto em que esse critério, por parte de algumas pessoas, ao olhar para um artista, praticamente não leva em conta para quanta gente ele falou,
Quanta gente ele influenciou. Quais caminhos ele conseguiu abrir para outros artistas. O que de legal ele colocou, né, na cabeça das pessoas. É praticamente quase que como se fosse um detalhe. Então, quando eu vejo a relevância de um grupo, eu posso falar tudo. Arranjo, criatividade, inquietação, contestação, tudo. Mas o critério popularidade, para mim, ele é fundamental. Fundamental. Porque não é qualquer hora, não é qualquer um. Não é sempre. E é uma coisa que alguns de forma mais velada, outros de forma mais explícita, sempre perseguiram. Falar com muita gente. Até o Pink Floyd. Todo mundo quer falar com muita gente. Todo mundo. Não me venha com essa dissimulação. E aí, uma vez, chega num ponto que fica até caricaturesco. Eu vi uma menina dando uma entrevista há muito tempo atrás. E ela dizendo, ninguém vai no meu show, as pessoas não compram o meu disco, porque é bom. Não, aí não dá bem. Chegou esse cúmulo, eu falei, cara, vamos com calma, né? Então eu entendi, para lá. Então se as pessoas vão no meu show, então os Beatles são ruins. Porque é popular, não pode. Então não é simples assim, é o que eu sempre falo. Ah, essa banda é foda. Porra, tá todo mundo gostando, os críticos adoram. Então, conversa com alguém. Gira, roda. Não, assim, não é demérito. Não é demérito. Às vezes no momento, não é a hora. Van Gogh morreu no ostracismo, e anônimo. Todo mundo também quer fazer hora, 200 shows no ano, né? O Lô mesmo fala que ele fez o disco do Tênis, depois do Clube da Esquina. Ele fala, ninguém comprou essa porra desse disco. E hoje é um disco dito assim, né? Um disco... sagrado da nossa música. O disco, né? Do Tênis. O cara do... Pô, agora me fugiu o nome do Arctic Monkeys, o vocalista. Puta, eu também não sei, eu sou ruim de nome. Eu sei que eu gosto do Funeral, eu acho bom pra caralho. Então, ele disse... Ele citou o disco do Tênis do Lô. Jura? Como influência pra alguma música, alguma coisa que ele fez no acho que penúltimo disco do Arctic Monkeys. Enfim, também é coisa de pra iniciados e tal. Mas hoje o disco é comemorado, tá em qualquer lista de, sei lá, melhores discos já feitos no Brasil. Caetano, né? Discos que na época saíram. Uma coisa, quando você mostra o Siderado na gravadora, porque eu como fã comprei, eu já amei a resposta, porque aquilo ali tem Minas Gerais ali, né? Sim. As músicas falavam muito de Belo Horizonte. Aliás, quando eu fui a BH já mais velho pra trabalhar com o Manitou, produzir um disco, os caras iam me dando um endereço, eu ia passando pelas músicas do Skank. Vindo do Contorno. Rampa do Cruzeiro. Nada disso eu sabia o que era. Do Mercado do Cruzeiro. Tipo, a Avenida do Contorno cheia. Contorno cheia. Eu não conhecia nada, então eu falei, mais uma música do Skank. Que tinha muito disso, né? Como que foi os caras chegaram e olharam essa música? Porque a própria resposta era um hit, claro, pra mim. Só que diferente de tudo que vocês tinham feito até ali, né? Então, eu falei que o Siderado é um disco de transição, né? Sim. Resposta é muito mais do Maquinarama, que é o disco que vem na sequência, do que propriamente no Siderado ou no Sampo Coné. Ele é uma antecipação. Já é canção. Pensada? Totalmente, premeditado. A gente quer dar uns passos fora dessa estética reggae, desse hall, música latina, não sei o quê. Que pra vocês tinha esgotado, como você falou. Outro dia eu ouvi uma... Instagram toda hora tem uma coisinha, né? E tem alguns grupos do Instagram que são fãs do Skank, que colocam coisa. E aí tem uma declaração minha dizendo que quando saiu a resposta, eu dizia... Eu fiz resposta porque eu quero ser lembrado nas rodas de acampamento. O cara pegar um violãozinho e eu não imagino o cara tocando Garota Nacional. Uma resposta... Hoje os garotos nem acampam mais, né? Nem tem mais acampamento. Mas era essa a intenção. Eu queria entrar nesse universo, nessa seara da música de violão, sabe? E foi um filão, né? Super, assim, do Skank. É importante, né? E aí a gente começa a ver Beatles, Clube da Esquina. Tudo isso permeando a obra do Skank, que até então... Não. E a música foi regravada pelo Milton com o Lô, né? E eu acho que isso acabou chamando a atenção também do Lô,
E nós nos aproximamos, depois começamos a fazer show juntos e culminou num DVD que a gente gravou, mais recente, 2015, por aí. Mas uma escola de composição incrível. Eu sou apaixonado. E me ajudou muito. Não existiria Dois Rios se não tivesse Lô. Você não tinha mergulhado até então naquelas harmonias? Não. E ele é dono de ele fez um pedacinho da música. Então eu aprendi muito com ele. E ele falou pra mim: Samuel, sabe aquela brincadeirinha do violão que você faz ali quando tá no sofá, vendo os gols da rodada? Sabe, você tá ali despretensioso, uma melodia que você lembrou. Grava. Leva isso a sério. Isso é música. Isso é ideia. Eu falei, mesmo, Lô? Porque às vezes eu faço uma coisa, se eu não lembro depois, eu falo, não era pra ter mesmo. Existe uma turma que tem essa teoria, né? Que eu não lembrei, então não era. Ele falou, não. Aproveita tudo, grava tudo. E hoje você grava? Hoje eu gravo tudo. Qualquer melodia, qualquer coisinha, eu saio gravando. Até pedaço de letra eu gravo. Vem uma estrofe, um verso, eu gravo. Até porque hoje a gente tem isso aqui que é uma maravilha. Eu tinha aquele gravadorzinho que era... Aquele que apertava o ré. Fita, tem muita fita cassete guardada? Tem. Mas o que eu mais tenho é CD mesmo, né? Aquele CD prova, né? O Dalto falou pra mim aqui que Muito Estranho tava no meio de uma fitinha lá. Aí o letrista foi lá, acho que é o Cláudio Rabelo, né? Olhou e falou assim... Eu acho que é. Isso aqui é um hit. Ele falou, cara... Era uma melodia dele. Inteirinha. Olha. Sim, ali jogada. Às vezes vem tudo, Clemente. Vem tudo. Vou deixar ver inteira. Parte A, B. Eu vou deixar... Dois Rios veio aquela parte, das né? poucas músicas que o A já é o refrão, né? Aquilo ali é um... vou deixar. É impressionante. Cara, a gente tem... Quanto tempo a gente tem, Augustinho, Pretinho? Temos meia hora? Então tá. Cara, eu queria muito falar do Tom Capone. Porque eu amo esse álbum Cosmotron, assim, sou apaixonado. Eu acho um álbum que parece que tudo foi preparado pra ele existir. Né? Como que foi com o Tom Capone? A banda ali me parece ter sido tocado, a gravação já é mais orgânica, né? E esse cara foi um cara incrível, então, né, bicho? Isso é uma coisa difícil de entender no Skank, assim, né? Pra quem tá de fora, claro. Como a banda pode mudar tanto seu som, né? Meter a mão no som, como o Skank fez. Não é todo mundo. Não digo que isso seja um traço de qualidade, não é isso. Não se trata disso. Tem artistas e bandas que têm uma assinatura semelhante em todas as músicas. Fizeram sempre coisas muito parecidas e são brilhantes. Concordo. Então não é isso, não é. Mas eu gosto de olhar para a história do Skank e dizer: Garota Nacional não tem nada a ver com Dois Rios, que não se parece com Balada do Amor Inabalável, que não tem nada a ver com Pacato Cidadão. Eu gosto dessa diversidade. Até porque vocês não eram mais os mesmos seres humanos, né? Não somos mais. E a nossa formação, Clemente. Exatamente. A nossa formação, ela é híbrida. O Lelo escutou Led Zeppelin, um tantão de coisa, o Haroldo, o outro, eu, o Henrique. Então, a música tem que ser o retrato disso. A música que a gente produz nos arranjos, tem que ser o retrato disso. E vocês, só assim, uma opinião minha, que, por exemplo, o Titãs teve vários momentos, mas o Titanomaquia teve um impacto de show e etc, porque era muito diferente. Eu, como fã e também produtor musical, eu acho que o Skank nunca deixou de ser Skank, mesmo com todas essas transições. E vocês no show, vocês entregavam os hits do passado com os arranjos, se não iguais, muito parecidos. Então, em nenhum momento o fã se sentiu abandonado, no sentido de agora os caras viraram outra coisa, vou no show e não tem mais aqui. Não, vocês sempre trouxeram o repertório de sucesso até aquele momento intacto. E a gente não brigou com a gente mesmo. Exatamente. Né? E eu acho que até essa sequência de Siderado, Maquinarama e Cosmotron, ela vai antecipando de uma maneira muito sensível. Pra quando chegou esse aqui, eu já estava esperando alguma coisa assim. Não saiu daqui pra cá. Eu não sei, isso também é algo intuitivo ou vocês tinham essa consciência de que essa transição precisava ser feita gradualmente? Então, os dois, né? É na intuição, nesse esgotamento que eu falei que teve. E eu pensava muito, se a gente ficar nesse esquema, não vai durar. Se a gente ficar, mas vocês são a banda da alegria, do Garota Nacional aqui, nesse monte, sabe, do Jack Tequila, de repente, bem mais que o tempo, que nós perdemos. Uma coisa acústica. A gravadora tomou um susto quando viu ou não? A gravadora tomou, mas ela acreditava.
ela corroborava essa ideia de que o Skank podia mais. Mas quando a música saiu e não teve a resposta de rádio que teve Garota Nacional e tal, porque era junto com o público, vem cá, vou te mostrar um negócio diferente aqui. Era um reaprendizado. Sim. Vamos de novo fazer um pacto? Só que agora eu vou tocar umas coisas diferentes, de uma outra forma. Então, o público demora a assimilar. Mas você tem que dar tempo. A coisa não é assim instantânea. Eles nos ligaram, vamos trocar o single número 1 do Siderado. A gente mixando em Londres. Por quê? Não estão reconhecendo a resposta como música do Skank. A música não tá tocando. Tá tocando porque os radialistas gostam. Mas o público não tá assimilando. Pô, uma ducha de água fria. Aí, vocês podem, chegando no Brasil, a gente quer que vocês façam uma agenda de TV. Você fala, concessão. A agenda, Clemente, era tipo assim, 4 gugus no mês, Faustão, tudo. Eu falei, cara, não adianta. Eu falei, eu não vou fazer isso. Não é questão disso. De enfiar a goela abaixo. Não, vamos trocar o single. Aí mudou pra Siderado. Se duvidar, eu tenho mais de um. Claro, aí o Skank mais, que todo mundo já conhece e tal. Mas eu fiquei muito frustrado, assim. Porra, que resposta é foda, cara. Música é legal. Não, vamos trocar pra Siderado e depois vai saideira. Passados 2, 3 anos, a gente faz uma enquete. Falei do tempo. Uma enquete no nosso site. Pré-show de Ouro Preto, primeiro ao vivo do Skank, depois de 5 discos de músicas inéditas. O que você, fã do Skank, acha que não poderia faltar no show de Ouro Preto? Porque só cabem 14 faixas no CD. Primeira música. Resposta. E aí veio ao vivo pra resgatá-la. E aí, Resposta virou uma música obrigatória nos shows. Aquela música que vai ficando, né? Então, cara, né? Ao longo do tempo, era esse misto de intuição com vontade de... O Skank tá sempre se autodestruindo, assim, num bom sentido de... acabou. Isso aqui acabou. Agora vamos pra outra coisa. Eu acho que a gravadora... Eu já tive esse papo com o Henrique, né? A gravadora, quando ela sente que o artista, assim como vocês são... Vocês não estavam loucos. Vocês estavam se transformando. Ela sente que aquilo ali não é um ato irresponsável de rebeldia vazia. Não, é um artista amadurecendo. Eu acho que a gravadora compra a história porque sabe que vocês não estão indo contra eles, né? Então tinha sempre o cuidado de uma música que vocês tinham certeza. A resposta, quando eu ouvi lá atrás, eu nunca entendi porque ela não tinha sido hit naquele instante. Mas ela foi ser lá depois, né? O Cosmotron, cara, porque eu amo todos aqui. A gente passa por Chico Neves, que quando eu ouvi o disco, eu fui ouvir ontem, assim, tudo de novo. Falei, caralho, tem um Chico Neves ali, a coisa crua. E o Chico, ele curou uma ressaca do Siderado, porque o Siderado foi um disco de muito conflito com os produtores. Porque eles queriam e estavam... que eu imaginava que fosse o caminho da gravadora, tipo, vai pro estúdio com esses meninos e vê se grava outro calango aí. Com mais 5 hits. E o produtor fica numa sessão horrorosa, né? Entre o AR e o artista. E a gente não e tal. Mas eles gostaram de Resposta. E eram ingleses. Era o Paul, John Shaw e o Paul House, que é um cara fantástico. Um cara bacana de estúdio, mas a gente tava num momento também muito estresse, a banda muito cansada. Tinham sido os anos da Skank Mania que eu falei, assim... Mais de 3 milhões de álbuns vendidos em 4 discos. É uma coisa absurda. Show pra caramba. Começamos a tocar na gringa. A banda tava exaurida. Ele pegou a banda nesse momento. E aí teve esse conflito com o Dudu Marotti, que a gente achou que o Dudu tava meio, sabe, se antecipando a banda em alguns momentos. Que hoje eu acho que ele também reconhece isso e tal. Aí vamos dar um tempo, vamos mudar de produtor e tal. Fomos pro Paul House. Mas foi muito conflitante, assim. Não foi foi um trabalho bacana, bem feito, cercado de muito cuidado, mas a banda não estava solta no estúdio, como estava no Maquinarama. E aí, Chico Neves, que é um cara... Deixa rolar. Você quer botar um auá com Leslie, não sei como... Você quer o microfone do lado invertido do alto-falante. O que você quer fazer? O Chico vai deixando. E a gente teve o que não teve
no Siderado. E aí saiu o Maquinarama, que é o disco mais artístico do Skank, o mais louco, né? Aquele disco que todo... O quê? Não tem um reggae. Não tem metais. Esse aí saiu tudo. É. E o Chico foi muito responsável por manter esse clima no estúdio. E outra, foi o primeiro disco do Skank gravado no seu próprio estúdio. Faz toda a diferença. Tive uma ideia agora. Vou lá e gravo. Não é um disco não foi um dos mais populares, né? Não vendeu tanto, mas tocou bem 3 lados. Balada do Amor Inabalável entrou na novela. Tiveram várias músicas que foram pra novela depois de estourar. E as pessoas sempre falam, estourou porque foi pra novela, porque foi... Não. Vou deixar, já era um puta hit quando entrou na novela. Partido do Futebol também. Pacato Cidadão também. Mas Balada do Amor Inabalável não. Nem foi uma música que eu acreditava muito que seria um dia obrigatória no repertório do Skank, que tocaria no rádio. E é engraçado escutar. E agora vamos às mais ouvidas da Jovem Pan, não sei o quê. Aí vinha Raimundos, sei lá, Mulher de Fase, aí Chorão gritando. Aí entrava aquela baladinha. Aquela bossa nova, eletrônica, Balada do Amor Inabalável. Uma música sem refrão. O refrão dela é lá, 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 lá. Não tem refrão. Aliás, você é bom nesses laraiá. E eu brinco sempre no show. Canta que essa parte da letra é fácil. O Derindal lá, o Derindal lá. Também, isso aí é um... Também. E uma loucura. Mas é um disco que foi mais... Até depois vem o Ao Vivo Ouro Preto, que tá acima do sol, estourou. Faz show pra caralho. Isso. Mas claro, fizemos também, mas não foi uma turnê tão, vamos dizer, aguda quanto foi depois o Ao Vivo e Ouro Preto. E depois eu tenho a coisa cronológica na cabeça. E depois o Cosmotron. Cara, o Cosmotron, primeiro eu fiquei surpreso quando saiu, porque tinha o Tom Capone, o Warner. E o Tom produziu... Eu esqueci de falar. O Tom, no Maquinarama, foi o ensaio dele com o Skank. Ele produziu 4 faixas. Ele não podia fazer tudo do álbum. Você Chico sabe Neves que fez muitas músicas de vocês está sem o produtor na ficha técnica do Spotify. Muitas. Às vezes tem uma, depois 5 sem. E, pô, eu que sou viciado em ficha técnica, eu fiquei, que esse aqui será que talvez tenha sido as que tem o Tom Capone que não tava ali. Agora, o Skank também se autoproduziu muito. Não é uma banda que deixava na mão do produtor. Não, né? Tanto que a lenda que rolava na gravadora o Skank é aquela banda que vai fazer a demo, ou vai fazer a pré em Belo Horizonte e chega com o disco pronto. E, porra, os caras brincavam. Paulo Suzano, que era o cara de rádio na época, falava, já posso levar pra rádio? Ele já sabia que... A gente não tinha nem entrado no estúdio ainda, tinha feito no estúdio em Belo Horizonte. O Cosmotron, vocês também chegam no Tom já tendo essa pré? Já. O Cosmotron... Não, aí paramos com o negócio de pré. O que gravava já tava valendo. Não tinha um negócio de fazer uma pré em Belo Horizonte e depois vir pra Rio, São Paulo gravar. Vamos passar limpo? Não existe isso na música. Né? Gravar tudo de novo. O Manu Chao, quando gravou o Sample Clan, mas eu já gravei. Vou ter que gravar de novo. Eu gravei lá em Belo Horizonte. Não, mano, aquilo era uma demo, aquilo era uma pré pra mostrar pra gravadora. Não, mas aquilo é que tava legal. Ele fez a contragosto. Ele tinha razão. Às vezes tem uma espontaneidade na hora de gravar que você não repete. É igual um quadro. Você pintou aquilo uma vez, pede pro pintor pintar de novo. Cara, não sei, não vou fazer de novo. Então a música tinha isso também. Aí, a partir do Maquinarama, o que era o nosso estúdio de pré-produção vira estúdio de gravação oficial. E a banda fica mais espontânea, explora mais, eu exploro mais guitarra, o Henrique mais teclado, a gente dá um tempo com metais, faz mais canção, mais rock, e vai mudando a cara da banda. E o que eu falei, o que foi ensaiado no Maquinarama se resolve no Cosmotron. Você pode até falar, Samuel, mas eu prefiro o Maquinarama. Mas o Cosmotron é um disco mais bem resolvido. Muito Samuel, bem mas eu resolvido. prefiro o Skank, primeiro disco, mas o Calango é mais bem resolvido. Entendeu? Eu acho que a banda também tem. E às vezes o que interessa o público não é a banda estar madura ou bem resolvida, não. Interessa aquela urgência, aquela espontaneidade daquele momento. O repertório sempre foi um consenso de vocês? Porque vocês sempre chegavam meio com um disco meio pronto já, né? Então... Porque são repertórios muito bons, por isso que eu pergunto pra você. Então, Clemente, eu nunca fui de ficar fazendo muita música. Vou fazer um disco de 11 faixas, 12, vou compor 25, 30. Não. O nego fala... Ontem eu fui pra casa do fulano, a gente fez 40 músicas. Fala, faça ideia a merda que você fez. Porra, ninguém faz 40 músicas e pega, sei lá... Que isso, cara? É difícil. Música é um troço difícil. E tem músicas que as pessoas falam, né? Eu fico numa música 15 minutos. Passou disso, não resolve, eu começo Você é da outra. transpiração.
eu não concordo. Eu acho que às vezes tem música que, né, você tem uma coisa mediúnica, você recebe ela inteira e vai de uma parte pra outra e tal. Ô Vila, peraí só um pouquinho, tô ouvindo aqui. Tem música que você vai, ela vem inteira. Tem outras que você precisa dar uma suada. Qual uma que veio inteira e uma que foi suada dos grandes sucessos? Pacato Cidadão foi uma música muito editada, por exemplo. Vou deixar, já falei. A melodia veio inteira, pronta. Dois Rios também veio, mas o Lô fez a parte. Dia e a noite, às 4, né? E que resolve ali. Então aí, é uma música que dava pronta, juntou com outra parte. Então acredito em múltiplas possibilidades e não tenho essa máxima de que demorou mais de meia hora porque não é pra ser. Não, acho que tem música que você precisa dar uma... Ou seja, você não faz... raladinha. Você faz pra conta ali. Sutilmente. Se você quer 11 músicas, você não fazia 30. Você ia fazendo... Fazia 14, 15. E aí, às vezes, ainda sobrava pro outro álbum. Então, por exemplo, Sutilmente. Sutilmente, eu musiquei uma letra do Nando. Quando eu acabei de musicar, eu falei, tá faltando um pedaço. Aí liguei pra ele, Nando, tá faltando um pedaço nessa letra. Ele, como assim? A letra tá pronta? Sério? Sério. Aí eu vou te mostrar. Aí eu mostrei a parte que eu tinha musicado e o que eu queria colocar depois, né? Olha se isso não é um refrãozinho. Olha se não dá uma relaxada depois dessa tensão. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. O cara tá contando a história. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Onde esse cara vai chegar? Ele tá contando aquela história. Mas você precisa de uma hora que... Pô, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Resolvia. E ele, quando viu você falar isso? Ele foi a contragosto e depois deu o braço a torcer. Então eu acredito nas duas possibilidades. O Tom, nesse processo do Cosmotron, como que é o... Começamos a falar do Tom e não acabamos. E o Tom entrou no Maquinarama fazendo uma parte só. E a gente teve uma empatia muito grande com ele e ele conosco, assim como tivemos com o Chico Neves. Só que o Chico produziu... O Maquinarama tem 14 faixas, eu acho que 9 são do Chico... Não, 10 são do Chico e 4 do Tom, é uma coisa assim. Agora eu não tô lembrando ao certo. Aí o Tom falou, o próximo eu quero fazer inteiro. Beleza, Tom, vamos fazer inteiro. Mas você hoje é diretor artístico da Warner. Fazemos como, né? Aí ele falou, eu vou com pseudônimo, eu invento que eu tô de férias pro meu presidente e a gente... Aí ele dava, acho que agora eu posso contar. Ele falava que ia sair num passeio com a mulher dele e tal, e ia pra Belo Horizonte. E vocês iam fazendo. E a gente ficava lá com o engenheiro, que é o Renato Cipriano, que é um cara muito legal, e ia adiantando. E o Tom chegava, ficava ali 4, 5 dias, gravava as coisas e tal. Depois mixamos na Toca do Bandido, a Toca recém-reformada, né? Quando ela virou um puta estúdio, né? E ele é um cara muito aberto às ideias da banda também, né? Não, e aí eu te falei, 2 grandes momentos de extrema sintonia com o produtor. Eu te falei, Dudu Marotti no Calango e Tom Capone no Cosmotron. A mágica das relações. Cara, era uma relação de super entendimento. Sabe? Eu sei onde você quer chegar. Eu sei o que você quer fazer. Vou te ajudar a chegar lá. Vamos lá. Não, bota um acorde com sétima maior aí nesse lugar. Aí eu botava, porra, ficou lindo. Sabe? Aquele vernizinho que a música Canção Noturna tem um acorde, uma sétima maior, assim, que dá uma descansada. Esse jogo é muito... Quando isso acontece no estúdio e com respeito mútuo. O produtor tem que respeitar a banda, cara. O artista. E o artista, por sua vez, respeitar o produtor. Aí flui. Aí o trabalho... Né? Quando não tem esforço, não tem conflito, o trabalho vai embora. E o Cosmotron foi assim, cara. E eu não acredito na liderança pelo conflito. Eu acho que... Nesse aspecto, cada um sabia bem onde atuar, qual lugar estava. E a gente já tinha ensaiado muita coisa que a gente pôs em prática, já tinha ensaiado no Maquinarama. Então, o Harmony do Henrique já entrava, a Leslie. Aí ele coloca um melotron lindo, parece uma flautinha, bem Beatles, Full on the Hill, sabe? No Dois Rios. Porra, quando ele escutou aquele estúdio, eu falei, caralho.
tem uma hora que a banda tá num... Por isso é que eu acho, cara, não pode ficar insistindo, sabe? Pode ficar esgarçando demais. Banda não é pra existir desse jeito, cara. Vamos de novo, Operário. Agora de novo, tenta fazer de novo aquilo que você fez no outro disco. Então, não dá, cara. As pessoas têm que reciclar, têm que respirar, conviver com outros artistas, com outras bandas, outros músicos. Concordo. Não é normal isso, Clemente. Sim. Não é normal. Não é normal, velho. Você sabe que eu fui anotando? Eu falei, cara, 93, 94, 96... já era uma sequência meio bizarra de discos seguidos, né? Não tem como isso ser saudável, cara. Fazer um disco a cada 2 anos. E hoje, com esse negócio do Skank, ficou uma coisa engraçada, parecendo que a gente era um ponto fora da curva. Não. Parar uma banda é a norma. Fala aí. Raimundos. Trocaram 3, agora o Caniço faleceu, mas o Rodolfo já tinha saído. Vamos lá. Cidade Negra. Rapa. Vai falando. Titãs. Porque ninguém aguenta, cara. Não é normal eu começar a tocar com uma pessoa aos 16 anos e chegar nos 60 tocando com a mesma galera. Ok, pode, mas não vai render igual. Não vai. A vida é mudança, cara. A vida é coisa nova. Que volte lá na frente. Não acho que exista empecilho para isso acontecer. Mas agora, com 57, vamos dar uma mudadinha, vamos dar... Essa é a intenção. Daí, você nem perguntou, mas eu vou trazer isso porque eu falei isso com os meninos. Eu falei, galera, precisamos dar uma parada. Nós estamos juntos desde 91. É uma vida, né? A gente se ama. Não há um desamor. Não tem conflito. Vamos dar uma experimentada, tocar com outra banda, cada um fazer uma outra coisa. Haroldo produziu um disco que ele gosta. O Lelo tocar com outra banda. Daqui a 5 anos, 8 anos, a gente volta. Dá um tempo. Isso funciona. E nem tinha tido Blur ainda no Wembley Stadium. Foi uma coisa, você viu, né? Sim. Bizarro, né? E aí, num consenso da banda, chegamos à conclusão, não. Que eu concordo. Colocar também a banda em modo soneca, acaba logo. E a gente vê lá na frente, se tiver tudo bem, voltamos. Faz uma turnê pontual, como fez os Titãs, que também nem tinha Titãs quando a gente tomou essa decisão. Sim. O reencontro. Aliás, ter visto o Arnaldo só prova que a gente tava certo. Ali. Você já viu o show? Não, eu não vi. Eu não vi. Só vi ao vivo, não vi. É porque eu sou muito fã. Outra banda que eu acompanho a vida inteira e ver o Arnaldo. Parecia que ele tava ali. Porque ele foi para um outro tipo de carreira, né? Isso. E aí, de repente, ele tava naquelas arenas gigantescas. Mas também eu acho que não pode ter mais do que 100. Senão não, pouco... mas... Não, Titãs não foi 100. O Skank foi 100. Titãs eu acho que é um pouco menos. Mas daqui a pouco vai parar. Cada um vai voltar pro seu trabalho e tal. Vai respirar. Ótimo, perfeito. E aí rolou esse consenso de que... Beleza, então a banda teve um fim. Olha... Já soube ali que a gente tem que terminar, que você tem outro compromisso hoje. Mas você nem perguntou, eu entrei nesse mais papo, 10, porque eu acho 10. Que... Olha, se você... Mais 10. Mais 10. Beleza. Liberaram mais sim. 10. Como que estão os planos da carreira solo? Não, cara, olha, já tô te fazendo um convite antecipado pra você vir aqui numa outra passagem pelo Rio daqui a um tempo pra gente, passar pelos álbuns do Cosmotom pra cá. Vamos. Porque hoje não deu pra gente fazer isso. Não dá. Também 30 anos, né? Não dá pra ser em 90 minutos. E você, eu falei, eu vou rodar a ampulheta 1,5 vezes, porque hoje, o Evandro vem hoje às 7 também. Esse aí tem história mais, né? Que eu. Como que tá o palco sem os companheiros de uma vida inteira? Então, não é que ao longo do tempo eu não tenha tocado sem o Skank. Essa banda mesmo que me acompanha hoje, eu já tô tocando com eles há 4, 5 anos. Projetos ali, um festivalzinho, um show corporativo, já tô ali formatando essa banda há algum tempo. Não é tipo, opa, e agora? Acabou o Skank, deixa eu ver quem vou tocar. Não é nada disso, os caras já estão comigo há um tempo. Então tá muito gostoso, tá muito legal, assim. Às vezes eu tenho aquele arrobo de, caralho, começando de novo, sabe? Parece que eu tô com 20 e poucos anos, eu sei que eu não tô, mas é uma coisa assim de recomeço, cara. Arejada, de frescor. Entendeu? Que era o que eu tava buscando. Mas eu confesso a você que alguns momentos me deu um vazio, uma tristezinha, porque é muito tempo tocando junto, né? E não é só na hora E é muito show, divertido, né? cara. Olhar pro Lelo, o Henrique, o Haroldo. É muito legal, cara. E o Skank tem um cacoete de banda, né, Clemente? Não é um amontoado de caras que se juntou ali.
É uma banda. Cada um jogando a sua posição. E joga bem, e bonito, e... né? Não são 4 gênios, mas é um negócio que na hora que junta, você fala, porra, que liga boa e tal. Isso é precioso. Vamos guardar isso. Vamos exaurir isso. Vamos torcer até sair a última gota. Não precisa, deixa, né? Deixa ali. Tá todo mundo bem. Tá legal. Então, na hora que eu vou no palco hoje, aí tô tocando umas coisas que eu gravei, mas nunca tinha tocado ao vivo. Eu gravei Tarde Vazia com o Ira, tô tocando no show. Eu gravei Não Vou Ficar, do Tim Maia, com a Ivete, tô tocando no show. A música que participei com o Vitor Clay, a Tal Canção Pra Lua. Tô brincando, toco umas coisas do Johnny Nash, de reggae, Benjor, que eu adoro. E o público toco... como que tá reagindo, assim? Hã? O público fica pedindo Skank ou não? Também tá curtindo essa onda nova? Não, porque eu também toco... aquilo, eu toco as minhas músicas também. Assim, tem como. Claro. Sempre vou tocar, né? É o seu repertório, né? Então, mas, enfim. E é porque tá muito recente a parada, né? Sim. E o meu plano é agora... Eu já tô começando a compor, já tenho músicas inéditas, não são muitas. 4 músicas, 5. E que eu quero, aos poucos, trabalhar. Aí vamos ver se vai lançar single, se vai ser um disco, né? Já lança tudo. Isso eu ainda tô estudando. Por hora, Clemente, eu tô... Igual minha mulher falou, você tá mantendo uma fogueirinha acesa, que eu não consigo ficar sem tocar, e nem acho que é saudável. Eu não quis estar ano sabático. Eu não tenho isso, cara. Eu prefiro tocar um pouco menos e descansar um final de semana sem show, mas os outros com show, do que parar completamente. Eu acho que isso iria pirar, eu ia ficar doido. Igual a pandemia, né? Todo mundo ficou. Então, aí, cara, é um troço que demanda, porque é uma outra história, outra banda. A equipe, a escritório. E uma coisa é banda, outra coisa é artista solo. É um aprendizado. Mas, né? É isso que eu tava buscando, né? Eu só espero que, e acho que está acontecendo, que os meninos também tenham, assim, ainda que sintam esse vazio, né? Como eu senti, é normal, 30 anos juntos, de achar alternativas, caminhos, né? O Skank não é uma... ninguém precisa do Skank para sobreviver. Não é isso, sabe? Eu preciso disso para viver. Não. A gente tem que aprender a viver de outras formas. E o tempo tá passando, cara. A gente ainda tem que aproveitar esse resto de energia que tá rolando aí. E o Henrique já mandou ver na carreira solo dele, já lançou vários singles, acho ele muito tá legal. Empreendendo em outras coisas também. O Lelo sempre já tinha uma banda paralela, agora tá com outra banda. O Haroldo, acho que vai mesmo para esse caminho do estúdio, das levadas de produção. O Fernando Furtado já tá com Lagoon, né? Já trabalhou. Ao longo da carreira do Skank, ele trabalhou com Lô Borges, com J Quest, com Nando Reis. Então, acho que tá tudo em paz, assim. Eu acho que... Né? Incrível. E a gente tá se falando, porque temos um produto ainda para lançar, que é o Mineirão ao Vivo, o último show, né? Cara, é verdade. Ele foi gravado. Já mixando, 55 mil pessoas... 3 horas de show, com lágrimas, suor, sangue, suor e lágrimas. Cara, eu ia, sabia? Ele me chamou, a gente tem um amigo em comum que é o Lucas Penido, que é muito amigo do Henrique. Eu quase fui, e aí eu não pude ir. E é um momento histórico, né? Eu acho bem provável que você ainda consiga ver o Skank nessa encarnação. Você é jovem. Querido, nós também não somos lá tão velhos. Viu? Imagina, cara. Olha, sempre um prazer, seus filhos são o BC também. São. Conversa ali com a Vanessa pra eles virem aqui, o que você acha? Opa, claro, vamos trazer os meninos aqui. A gente pode fazer eles ao vivo também. Sim, pô, lindo, eles vão adorar. Meu espaço com a gente. Vou falar com o Juliano. E toda a sorte do mundo aí. Valeu, queridão, você também. Prazer, viu? Valeu, querido. Valeu. Gente, eu amei o papo, amei. Mais uma vez, obrigado, BC, obrigado, Samuel, todo mundo, por fazer isso acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.